Bom dia, mais uma vez juntos para estudarmos a palavra de Deus. E o texto de hoje é Marcos, capítulo 9, versículo 30 a 41. Vamos orar. Obrigado, nosso Deus, pelo privilégio de termos outra palavra. Obrigado pela vida, Senhor, que o Senhor nos dá por mais esse dia. Perdoe nossos pecados e neste momento nos ilumine, Senhor, ao lermos, Senhor, teu livro santo. Em nome de Jesus. Amém. E tendo partido dali, passavam pela Galiléia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão. Mas 3 dias depois da sua morte, ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Um assunto aqui recorrente, né? Já vimos aqui em outro vídeo, em outra leitura, Jesus falando sobre esse assunto e os discípulos não entendendo, né? Versículo 33 em diante. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: De que é que discorrias pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, seja o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: Qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Então aqui mostra a diferença entre o mundo e a igreja. Em outros evangelhos, né, Jesus falando também sobre esse assunto, ele fala, né, que no mundo, né, os governadores, os, os líderes, né, do mundo, né, eles tentam dominar, tentam obter vantagem, mas dentro do conceito aqui bíblico, né, que Jesus veio trazer, né, quem quer ser o primeiro tem que ser o último e servo de todos, servir a todos, né? Então, para Deus, ser líder é ser um servo, é servir. É aquele que tem mais humildade, mais disposição a servir, esse tem mais aptidão para a liderança. E a criança, assim como as mulheres e os pobres, né, naquela época, não tinham muito prestígio na sociedade. Então, se você se aproximar de uma criança, fazer o bem para uma criança, você não teria ali aparentemente nenhuma recompensa, né, que pudesse chamar atenção, né? Pelo contrário, se você se associar com uma criança, ou uma mulher, ou uma pessoa pobre, né? Ali se relacionar com, talvez possa diminuir até mesmo o seu prestígio diante da sociedade. Então as pessoas evitavam, né? Essas classes de pessoas eram marginalizadas, né? Então Jesus veio, né? E quebrou esse paradigma. Ele veio mostrar que o que importa para Deus, né? A nossa humildade é nós nos importarmos com o ser humano, independente da sua classe, idade, gênero. Agora versículo 38 em diante. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco.
Mas Jesus respondeu: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então, esse texto aqui, né, ele é muito atual para os dias de hoje, né, porque hoje nós temos várias denominações cristãs, né, todas dizem seguir a Jesus, né, mas existem algumas diferenças doutrinárias, né, algumas diferenças de costumes, né, então, quem sabe alguma delas, né, pode se sentir melhor que outra, ou algum membro, né, não é questão, às vezes não é nem questão da denominação em si, mas do membro, né. Em todas as denominações, né, existe o membro, né, mais orgulhoso, né, da sua religião, o outro mais humilde, mais solidário com as outras denominações. E, e aqui, né, foi um caso que começou lá no tempo de Jesus, né? Então havia pessoas que se consideravam discípulos de Jesus sem o seguir, né? Sem o seguir de perto, né? Admiravam, por algum motivo não seguiam Jesus de perto, não faziam parte ali daquele grupo de discípulos que andavam com Jesus, né? Mas até mesmo expeliam demônios no nome de Jesus, né? E Jesus não reprovou essa pessoa, né? Não desprezou, não rebaixou, né? Então quer dizer que é tolerável, né? Dentro da igreja, né? Diferenças, apesar de não ser o melhor, né? Tipo, Jesus ele orou lá em João 17, né? Pedindo que todos fossem um, né? E o critério, né, para dessa unidade seria a santificação na verdade, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, todos sendo um, santificados na verdade. Mas, infelizmente, existem diferenças de opiniões, né? E aí cada um acaba se juntando a um grupo que crê de um jeito, já outro se junta a outro grupo que crê de outra forma, né? Mas uma coisa que nós devemos entender, né, que só existe uma igreja, né? Até essa questão de igreja verdadeira, né, que alguns defendem, né, devemos até mesmo rever essa questão, porque a igreja verdadeira, né, no conceito, pelo menos no conceito protestante, né, é a igreja invisível, ou seja, não tem como você saber, só Deus sabe. Eu não estou falando aqui de denominação, estou falando do sentido bíblico de igreja, né? Então, no sentido bíblico de igreja, uma igreja é uma comunidade de crentes, né? Então, uma denominação em si, ou a gente usa essa nomenclatura, né, de igreja, igreja adventista, igreja Assembleia de Deus, igreja universal. Então, existe essa nomenclatura de igreja, né? Mas, biblicamente falando, igreja é uma comunidade, um grupo de pessoas. Então, existia a igreja, no sentido singular, que era o grupo de crentes, né? Universalmente falando. E existia a igreja local, tipo a igreja de Corinto, a igreja de Jerusalém, né? A igreja de Roma. Então, eram dois sentidos, né, que era usado a palavra igreja na Bíblia, no Novo Testamento, né. Aí hoje nós acrescentamos mais um sentido, né, que é a denominação em si, né. E então a igreja, não existe uma denominação que podemos dizer que é a igreja verdadeira, né, porque a igreja ela é um grupo de crentes mundial, universal, e esse grupo de crentes não somente podemos dizer até assim, um grupo de crentes verdadeiros em Cristo, né? Mas quem vai saber quem são verdadeiros, né?
Porque ser um crente verdadeiro não tem a ver com a doutrina que você acredita. Tem a ver com seu coração, com sua comunhão com Deus. E aí isso é uma coisa que só Deus sabe, né? Então, por isso, né, que existe esse conceito protestante de igreja invisível. Então, a igreja verdadeira é a igreja invisível. Todos os crentes, né, em Jesus são membros dessa igreja. Né? Somos todos irmãos, independente da religião, da denominação que nós adotamos, né? Aí Deus vai julgar cada um conforme aquilo que ele conhece, né? Então eu me sinto mais confortável na igreja que eu pertenço, né? Porque eu acredito que os ensinamentos dela são mais próximos da palavra de Deus, né? Aí já vai ter outra pessoa que vai se sentir mais confortável em outra igreja. E quem é que vai julgar, né? É só Deus que vai julgar, né? Cada um, se essa pessoa está sendo sincera com Deus ou não. E nós não devemos, né, nos sentir melhor ou maior, né, do que o próximo por essas questões, né? É a humildade, né, aqui. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então é importante que nós somos de Cristo e devemos servir, ajudar uns aos outros, até, até mesmo dentro do possível, né, cooperar uns com os outros, né, na salvação das almas, né, independente do credo, né, que nós não vou usar essa palavra credo, né, porque eu acho que é usado somente na Igreja Católica, né, mas independente da crença, né, inclusive a Igreja Católica também, né, na Igreja Católica também temos irmãos em Cristo, né? Temos pessoas, porque a igreja é feita por todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, né? Então isso inclui católicos, evangélicos, né? Até os desigrejados, né? Também. Então todos somos irmãos, né? E essa questão de fazer milagres, né? Nós já até falamos aqui, né, sobre a questão da expulsão de demônios, né? Que a sua relação com a blasfêmia, né? Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Então, blasfemar contra o Espírito Santo é você mesmo sabendo, né? Mesmo você sabendo a procedência, né, daquele milagre, né? Que é de Deus, você diz que é do inimigo, que é do diabo, né? Então você está ofendendo, né, de forma voluntária ali, blasfemando contra o Espírito Santo, né? Então, os fariseus, ali, escribas, odiavam tanto Jesus que eles foram capazes, né, de acusar Jesus de estar endemoniado, de estar sendo, fazendo milagre pelo poder de Beelzebub, ou seja, pelo poder de Satanás, né? Então, mesmo eles sabendo que era Deus, que aqueles milagres vinham da parte de Deus, eles chegaram a acusar Jesus para denegrir sua imagem, né, para diminuí-lo. Então, às vezes você pode chegar a esse caso, né, por alguma rixa, né, existe infelizmente hoje, né, hoje em dia a apologética, né, existe essa apologética, né, que é uma espécie de doutrina, né, uma espécie de disciplina, né, em quem faz teologia, né. Então, hoje em dia existe brigas, né, dentro da apologética, né, brigas acirradas, às vezes falta de respeito, claramente falta de amor ao próximo, né, numa discussão da palavra de Deus. Então, olha que coisa incoerente, né? Você chamar a pessoa de retardado, de isso, daquilo outro, porque tem uma opinião diferente do que você tem na palavra de Deus. É muito incoerente isso, porque se você está defendendo a palavra de Deus, em primeiro lugar, o que você deve defender é o amor ao próximo, né? Porque o âmago
da Bíblia é o amor. O âmago do cristianismo é o amor. E quando você começa a demonstrar falta de amor ao próximo, falta de humildade, não importa o que você crê, você está perdido. Não importa o restante, né? Todo o restante é menos importante do que o amor. Né? Não é o amor não substitui tudo, mas ele está acima de tudo. Então, devemos ter muito cuidado, né, com essas diferenças. Existe essas diferenças e devemos respeitar, né, o nosso irmão, né, acolher, né, buscar a unidade, sim, porque Jesus orou por isso, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, tanto quanto possível, os próprios pastores deveriam discutir entre si, né, sobre essas opiniões diferentes, né, sobre a interpretação da palavra de Deus. Isso é benéfico, isso é bom, mas da forma correta, não para humilhar o outro, para rebaixar, mas para explicar, né? Eu gosto muito de explicar por que eu creio da forma como eu creio. E também gosto de ouvir o que a outra pessoa crê, né? Da forma como ela crê, né? E uma coisa que eu considero muito errado, né? E deixa eu ler, desonesto em si, né? Às vezes a pessoa faz sem querer, mas alguns não, né? É quando você começa a ditar o que a outra pessoa, o que a outra denominação acredita, sem estudar os seus documentos oficiais que falam aquilo, que falam da sua doutrina, que falam da sua crença, né? Então, a igreja tal acredita dessa forma, mas você não vai lá na fonte mesmo, lá no seu documento, né, de exposição doutrinária para ver se é realmente assim que a igreja acredita. Porque dentro de uma denominação existem diferenças também, né? Existe aquele membro que não estuda exatamente a Bíblia ali mesmo a fundo, e ele tem a sua opinião, né? Que parece um pouco com a opinião oficial da igreja, mas quando a gente vai estudar, vai ver direitinho, às vezes existe uma diferença, né? A crença oficial da igreja é uma e a crença daquele membro da igreja é outra, né? Então, você precisa conhecer a crença oficial da denominação, porque dentro de uma denominação pode existir diferenças, né? De crença, né? E, e assim você vai dialogar, né? Vai explicar por que você crê diferente, você vai procurar entender por que aquela denominação crê daquele jeito. E assim entre indivíduos também, né? Como eu falei, que existe diferença até dentro de uma denominação, né? De crença, até dentro de uma denominação, imagina entre uma denominação e outra, né? Mas conversar, dialogar, né? Com amor, né? Com humildade, isso é muito bom, né? É isso que Deus quer que seus filhos façam, né? Para que busquemos a união, mas união por meio da palavra, né? E principalmente por meio do amor. Então, o texto de hoje, né, fala sobre a humildade, né? Não querer ser maior do que o outro. Então, são dois assuntos, são dois tópicos diferentes aqui, mas que tem um ponto em comum, que é a humildade, não querer ser maior ou melhor do que ninguém, né? Mas aquele que quiser ser o primeiro, que seja o último e servo de todos. Amém? Vamos orar então. Obrigado, nosso Deus, por mais esse aprendizado, que o Senhor venha cada dia nos iluminar e fazer com que nós busquemos, Pai, a Tua palavra com amor, com sinceridade, procurando entender a Tua vontade. E mesmo que haja diferenças doutrinárias, diferenças de crenças, Senhor, que nós possamos amar uns aos outros, que possamos nos considerar irmãos em Cristo e buscar, Senhor, essa unidade, buscar discutir de forma cristã, respeitosa e chegarmos a um ponto em comum. E se caso não for possível, que continuemos juntos, Senhor, unidos pelo amor, pelo serviço a Ti, pela busca da salvação e respeitando, Senhor, uns aos outros.
Abençoa a todos nós, dá-nos um bom dia, fica conosco e agradecemos em nome de Jesus. Amém.